Bem-vindos, meus amigos, a mais um podcast aqui no Ambiente ADEPAT. Eu sou Felipe Lima, muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o Marcos Grossi e hoje temos aqui dois convidados. Vamos falar sobre manutenção predial. Então, hoje a estrela eu acho que é o livro azul, né? O livro de manutenção, mas antes dele eu acho que a gente tem que falar desse aqui, que é o Manual de Engenharia Diagnóstica, porque ele é uma atualização da engenharia diagnóstica, vamos dizer assim. Eu acho que a maioria aqui nós aprendemos um negócio chamado recobrimento, e a gente sempre fala, não é recobrimento, é cobrimento. Ou é recobrimento. Na verdade é o seguinte, os professores mais antigos... Tô olhando pra mim. Ai, que sacanagem. Mas dando aula, e quando a gente dá aula no país inteiro, né? Eu tava comentando sobre o tijolo baiano. E aí eu tava onde? Eu estava em Salvador. Né? Aí chega um aluno pequenininho e fala pra mim, pô, professor, mas que preconceito é esse aí? Aí eu fui salvo por um outro que falou, não, fica tranquilo, que existe a telha paulistinha. Essa questão do recobrimento, até fazendo um curso aqui também, que a gente também se incorre em erros também, né? Sim. Então, se é a primeira vez, eu também falava recobrimento. Aí o professor falou, não é recobrimento, você não cobre duas vezes. Bem-vindos, meus amigos, a mais um podcast aqui no Ambiente ADEPAT. Eu sou Felipe Lima, muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o Marcos Grossi e hoje temos aqui dois convidados. Vamos falar sobre manutenção predial. Estamos aqui com Jerônimo Cabral e Estela Flora de Lamares. Ó, muito Estela obrigado. Della Flora. Estela Della Flora. Eu comecei errado. Estela Maris Della Flora. Calma, é o seguinte, ele foi no Jerônimo Cabral. Ele falou, agora eu vou mitar. E né, podia ser só Estela Maris. Podia, aí também. Colocou, mas é Estela Maris Della Flora. Ó, que chique. E eu sou Felipe Silva Lima. Chique demais. Chique. Meus amigos, obrigado, gratidão por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, por poder estar aqui junto com o Cabral, que eu conheço já há muito tempo. Acho que desde que eu conheço o Tito, que também é o nome aí dessa área que a gente vai falar, né? Eu conheço o Cabral, eu acho, né, Cabral? Então a gente se encontra muitas vezes. E por estar aqui com vocês, porque eu acho que vocês são referência para mim. Eu acho que o Grossi é referência na parte de investigação mesmo, de estudo, até nessa área acadêmica, vendo, acho que o seu currículo, eu falei, não, realmente é bom fazer um mestrado, eu acho que vai, né, ser bom na área, não só esses cursos específicos, enfim, então isso para mim é muito referência. E você também, Felipe, pela parte de empreendedorismo mesmo, eu acho, de estar sempre... à frente, eu acho que você pega o limão e faz uma limonada, sabe? Então, eu acho que você topa tudo, sempre muito simpático, dando a cara mesmo, dando oportunidade para as pessoas. Então, eu acho que uma honra mesmo estar aqui. Obrigada. Uou, depois disso, vamos encerrar. Espetacular. Não, mas é verdade. É verdade. Para quem acompanha, eu acho que tem essa mesma ideia que eu, assim. Você não tem noção, quanto eu fico agradecido com carinho, né, Grossi? Quando eu fui pesquisar o Grossi, né, na época, eu vi que ele fez uma pós no Mackenzie. Eu falei, nossa, eu também fiz, né? A mesma pós que o Grossi, nós três, né? Aí eu fui vendo, ele fez mestrado no IPT. Eu falei, também quero fazer mestrado no IPT. Já tô vendo que eu vou ter que fazer doutorado na FAO. Então, o doutorado eu ainda tô com o pé atrás. Mas o mestrado você foi pro mestrado pra poder... Exato. Tá vendo, Grossi? Você desbravando caminhos, né? Mas falando em desbravando caminhos... Grande Cabral, obrigado, viu? Muita honra ter você aqui com a gente. Realmente eu fico bastante feliz aqui pelo convite, né? E a gente poder estar falando um pouquinho aí sobre a engenharia, né? A boa engenharia, né? Como a gente também gosta de divulgar dentro com outros colegas aí. A gente vê que vocês estão aí também na linha de frente, inclusive com toda essa tecnologia, a força jovem aí, né? Que eu diria da engenharia diagnóstica, né? Então isso realmente vem mostrar e vem demonstrar também, tá certo, que o empenho, a dedicação vale a pena, e você termina colhendo os frutos em função do trabalho desenvolvido, né, com profissionalismo. Então é isso que a gente realmente também fica feliz de estar podendo aqui participar aí desse encontro aqui, desse bate-papo aí, para
divulgar, no caso, hoje em dia, hoje o tema, né, é manutenção e a própria engenharia diagnóstica, né? Então, vamos em frente aí. Incrível. E conte conosco, é isso. Porque a gente conhece muito o Manual de Engenharia Diagnóstica, já tá a nossa galera aqui da DEPAT, já é o kit básico, né? Qualquer pergunta aí de qualquer livro, qualquer início, né, de acervo, comece pelo Manual de Engenharia Diagnóstica, vocês conseguiram aí coordenar e resumir muito bem. Olha só, pessoal, a Estela, essa aqui que vocês leem o nome, é ela. E o Jerônimo Cabral, esse aqui que vocês leem, esse nome é Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto, Opa. é esse aqui. E se vocês forem um pouco mais para trás, olha só, Jerônimo Cabral, dos precursores da engenharia diagnóstica, tá aqui. Então aguarde que nós ouviremos muito falar sobre esse assunto. Como que surgiu essa parada? Qual que é a ligação desses livros? Como é que tá nesse meio? Conta pra gente. Então, hoje a estrela eu acho que é o livro azul, né? O livro de manutenção, mas antes dele eu acho que a gente tem que falar desse aqui, que é o Manual de Engenharia Diagnóstica, porque ele é uma atualização da engenharia diagnóstica, vamos dizer assim. Então, eu e o Tito já tínhamos escrito esse outro aqui, que é a primeira edição desse aqui, né? Era esse aí só eu e o Tito. A gente atualizou um pouco a ideia de engenharia diagnóstica, porque a engenharia diagnóstica é um conceito de investigação, né, de patologia, de desempenho, enfim, só que não é um ensaio específico que você faz. Então, ela aceita as mudanças do mercado, ela aceita uma tecnologia nova, enfim. Então, ela sempre está em mudança mesmo. A gente sempre descobre coisas novas. Então, a ideia do livro foi essa. E aí, na segunda edição, eu acho que ele tinha esgotado, alguma coisa assim, e a Leud, que é o nosso parceiro, né, editora parceira de vocês também, falou, vamos atualizar, fazer uma nova edição? Aí o Tito falou, não, vamos atualizar, vamos fazer uma nova edição, só que uma edição ampliada. Porque a engenharia diagnóstica, ela aborda muitos sistemas, né? Ela é muito ampla. Então, assim, é impossível uma pessoa só saber de tudo. Então, a gente queria sair só da parte do conceito e aplicar em alguns sistemas. E aí, para isso, a gente quis chamar profissionais da área para falar cada um pouquinho de um sistema. Então, você falou sobre revestimentos, Sim. né? O Grossi falou da parte de recebimento de obras, que você já estava um pouco nessa área, né? E da parte de investigação também, né? Diagnóstica. Você escreveu 2, isso. Então, a gente chamou por causa disso, para fazer um livro mais completo. E a ideia, realmente, era dar essa cara nova da engenharia. Então, isso foi até uma coisa que o Tito quis muito. Falou assim, quem são as pessoas novas aí que você confia para chamar para fazer o livro com a gente? E aí, aconteceu da gente ter feito uma reunião antes, lá no Instituto de Engenharia, já conhecia vocês, então a gente quis realmente trazer pessoas novas, assim, né, mais jovens, vamos dizer assim. Então, surgiu daí. E aí a gente distribuiu os assuntos, cada um escreveu a sua parte. Mas, depois disso, a gente sentiu a vontade, a necessidade de falar sobre a manutenção, né, que já é um pouco além só desse diagnóstico. A engenharia diagnóstica está dentro também na manutenção. Mas aí a gente resolveu fazer esse outro, e ele surgiu, na verdade, de uma conversa do Tito com a Inês. A Inês Flores Collin é uma professora de Portugal, professora catedrática de lá, da Universidade de Lisboa. Lá eles têm muito essa questão de manutenção, restauro, reabilitação, porque as edificações lá são mais antigas, né, que aqui. Então, eles têm muitas técnicas mais avançadas que a gente. Então, ela tinha essa necessidade de fazer o livro. Lá em Portugal, parece que não é tão simples para você conseguir pôr um livro na livraria. Então, a gente já tinha aqui no Brasil essa ligação direta aí com a Leud, né? Que é parceiro. Daí o Tito falou, não, vamos fazer. Eu abraço a ideia com você. A gente chama alguns autores brasileiros e outros autores portugueses. Porque quando vocês, né, leem o livro, vocês veem que as questões de Portugal são muito parecidas com as nossas. Isso é bem interessante. Então, até a questão de condomínio, aqui acontece igual. Então, assim, casou muito, né? Então, surgiu a ideia e a gente pôs ele pra frente. E como é que foi a escolha dos autores? Tá falando dos convites, né? Então, convidaram especialistas brasileiros e portugueses para se relacionar aí com os temas. Isso. Eu e o Tito fizemos a coordenação aqui pelo Brasil, então a gente convidou alguns autores, alguns profissionais para participarem, e a professora Inês fez a coordenação em Portugal. E ela convidou, então, os professores e autores lá de Portugal. Você vai ver que a maioria dos autores aí são portugueses.
A relação aqui Brasil tá um pouquinho menor, porque realmente veio essa demanda dela, né? Bacana. E é muito legal, porque lá eles, como, né, eu já falei, tem muitas edificações antigas que, enfim, requerem manutenções e reparos mais específicos e tal. Ela selecionou alguns autores muito brilhantes de lá. Então, tem autores do LENEC, né, do Laboratório Nacional deles, da Universidade, do Geocorpa, enfim. Então, a gente deixou isso totalmente a cargo dela. E aí, a gente fazia questão de prazos, revisão dos textos. Esse livro deu, assim, mais trabalho pra gente do que o primeiro, porque, apesar da língua ser a mesma, a gente viu que depois lendo tudo, né, organizado e tal, tinha alguns termos diferentes, que você precisava dar ali um significado, né, uma definição no final para ficar mais fácil para a leitura do pessoal. Então, assim, tanto para os portugueses, tem lá um glossário com os termos brasileiros e a definição de acordo com o que eles usam, e pra gente também tem os termos lá em portugueses com uma definição mais brasileira ali pra gente entender melhor. Depois eu gostaria até de fazer um comentário sobre isso, mas vamos lá. Ai, meu Deus. Mas foi isso, e aí no final deu tudo certo, atrasou um pouquinho mais do que a gente gostaria, mas não tem jeito, né? São muitas pessoas, a professora Inês, ela é uma professora da área, né, acadêmica mesmo, então ela corrige muito trabalho, dissertação, tese, então assim, ela foi bem criteriosa, então a gente teve que... E o lançamento foi lindo, né? Foi no Instituto de Engenharia, a gente foi lá, o pessoal todo se integrando. Esse foi um diferencial também. Nesse aqui a gente não conseguiu fazer um lançamento presencial, porque foi no meio da pandemia. Eu acho que a maioria aqui nós aprendemos um negócio chamado recobrimento, e a gente sempre fala, não é recobrimento, é cobrimento. O recobrimento. Na verdade é o seguinte, os professores mais antigos... Porque eu tô olhando para mim. Olha, sacanagem. Vai passar, essa vai passar. Não, senhor, meu querido, nós estamos juntos sempre. Não, é o seguinte, é porque não, né? Isso aqui e tal, mas enfim. Os professores mais antigos, eles falavam recobrimento, isso é uma verdade. E aí fui descobrir isso com os professores portugueses. Por quê? O português, eu não sei se você se lembra disso, talvez você se lembre, não sei se é Estela, eu acho que é Estela não. Mas logo no primeiro evento que a gente fez, que foi lá em Portugal mesmo. O primeiro foi lá, Primeiro lá em Portugal. Quando eles falaram em recobrimento, eu prestei atenção e a história é o seguinte, o cobrimento para eles é a primeira crosta que ocorre na armadura. Torna a armadura passivada. Passivada, exatamente. Esse para eles é o cobrimento que faz a proteção. E o recobrimento para eles é a espessura de concreto. É a barreira física ali. Do concreto. Então, esse sempre foi essa história que a gente nunca entendeu. Por quê? Na verdade, não tem um errado, então. Não tem errado. É que para eles é o primeiro, é a própria corrosão, né? Que dá... A passivação é o cobrimento, que é a primeira completa, proteção. Né? Que é inclusive a tubulação de cobre, eu também não sabia. Né? O cobre, quando chega na obra, ele chega amarelo-ouro. E depois de 15 dias na obra, ele fica da cor de cobre. Sim. E é essa cor, essa camada que protege contra a corrosão. Então, o recobrimento existe. Olha só. Desculpa, acabei cortando. Não, ótimo. Mas, enfim... Mas é interessante, porque a gente fala, mas como é que o professor vai falar recobrimento? Porque eles aprenderam dessa forma. E talvez não que veio de português, conceito, né? E agora... a literatura provavelmente veio de Portugal. Né? Tá vendo como precisa do glossário? Precisa. A gente acha que não, mas precisa muito. Não, mas eu até, olha, essa questão do recobrimento, até fazendo um curso aqui também, que a gente também se incorre em erros também, né? Então, se é a primeira vez, eu também falava recobrimento. Aí o professor falou, não é recobrimento, você não cobre 2 vezes. Foi essa explicação que ele me falou, né? Então isso aí me marcou também, né? Então eu fico também meio me policiando também pra gente também não errar, né? Ou não se enganar, né? Nos termos. Então, e é importante, isso mostra inclusive um pouquinho também de conhecimento, né? De aprofundamento, né? E acho que é uma bibliografia, por isso que a importância de você ter uma bibliografia ampla também é por você conhecer, né? Inclusive, como remarcação. Para fazer remarcação de vaga de garagem... Se for a primeira vez... Remarcação não, é demarcação. Não é remarcação, está marcando a segunda vez. Né? Mas o pessoal de obra, normalmente é remarcação. Perfeito. Aliás, vou contar uma passagem rapidamente, eu sei que a ideia não é essa, mas dando aula, e quando a gente dá aula no país inteiro, né, eu estava comentando sobre o tijolo baiano.
E aí eu estava onde? Eu estava em Salvador. Né? Aí chega um aluno pequenininho e fala para mim, pô, professor, mas que preconceito é esse aí? Aí eu fui salvo por um outro que falou, não, fica tranquilo, que existe a telha paulistinha. Porque tem a telha paulista, que eles chamam lá. Né? Aí foi resolvido dessa forma. Mas enfim, acho que essa é a minha apresentação. Faltou alguma coisa? Eu acho que a gente poderia falar alguns marcos, assim, pro pessoal que tá acompanhando. Marcos. Já tem um aqui. Tem dois. Vou falar em Marcos, né? Vamos mais um agora. Não, porque, assim, de quando surgiu e tal, a gente vê que a engenharia diagnóstica não é tão recente, mas também não é tão antiga, né? Apesar dela já estar bem difundida no mercado. Mas, assim, a gente gosta de falar que tudo começou com a inspeção predial em 99, com o trabalho do Tito publicado, né, sobre isso. Depois veio a ideia da engenharia diagnóstica, e aí vocês lançaram o primeiro livro, que é esse só aqui. Só uma pequena parte, desculpa. Não podemos esquecer do Grossi, o pai do Marcos Grossi, que é a Câmara de Inspeção Predial, lá no IBAP, foi montada pelo Grossi pai, né? Conheci, tive a honra já de participar de reuniões, de estar junto do seu pai, né? Hoje é uma honra estar aqui, você representa muito bem. Bem lembrado. Aliás, em termos de estudo e conhecimento aqui, esse menino aí tá dando show. Desculpa, tá Estela. Desculpa, não, é que eu sou mais da geração entre ele e o pai dele, né? Você não, então por isso que assim, eu não queria entrar tanto no detalhe, mas é isso, 99 teve artigo, aí no ano seguinte no IBAP já abriram a câmera, aí seu pai participou, enfim, e aí depois disso tem um monte de coisa, né? Mas tudo começou com a inspeção predial lá em 99, aí depois veio a ideia da engenharia diagnóstica, aí vocês lançaram o livro em 2008, acho que é esse primeiro, né? Acho que tudo começou 2008, em 2005, mas o livro é de 2008. Cabral, eu não 2008, 2009. 2008, 2009, E aí, esse aí, o segundo, né? Teve a segunda edição em 2015 desse aí. Então, pra gente ter uma ideia só do tempo aí, né? Que tudo aconteceu. Tem um início, viu, gente? Não existia antes. E teve um detalhe... Foi criado. Pode falar o detalhe. Não, e teve um detalhe muito interessante, que até a Estela acabou não participando, mas o Cabral assistiu bem, né? Quando nós lançamos esse livro, hoje o nosso escritório, o meu escritório, eu tenho hoje o público de produtor e consumidor, que são os construtores e os usuários das edificações. Mas na época eu estava muito mais voltado, né, no meu público-alvo, os usuários, que eram os condomínios. E Tito Lívia Ferreira Gomit, né, sempre esteve mais voltado, hoje acredito que também tenha diversificado bastante, aos construtores. E o Cabral, perito judicial, embora ele também atenda bastante construtor e consumidor. Então foi um livro que foi escrito tendo um perito judicial de um lado e um assistente técnico de cada lado. Então chegava ocasiões, não ele, porque o perito judicial ele está à parte das discussões, né? Mas chegou um momento que tinha que colocar, por exemplo, não vou esquecer disso, talvez o Cabral se lembre, sobre o Tito queria colocar sobre a situação dos abalos sísmicos, que nem sempre uma trinca e uma rachadura hoje não poderia considerar, porque tinha, inclusive naquela ocasião tinha dado os abalos na Paulista. Aí eu falei, não, Tito, aí se escreve isso aí no livro, como é que eu fico na minha assistência técnica judicial? Eu aponto como anomalia, você vai falar que não pode mais porque é abalo sísmico. Aí depois discutimos bastante, as nossas discussões isso por telefone até as 3 da manhã, né? Porque Cabral sempre foi o mais tranquilo. Né? Ele que alguém ponderava. tem que mediar, né? Ele era um mediador. Eu e o Tito, a gente se sabe, né? Eu e o Tito, a gente teve altos pegas, mas o resultado foi um livro bem completo, né, Cabral? Mas eu acho que coisas brilhantes saem disso. Todo mundo fica na mente, vai embaixo. E agora com a Estelinha, então, nossa, agora a coisa completou. Porque ela dá aquele toque de características, de detalhes que nem sempre a gente, né, Cabral, acabou dando e tal, enfim. Ficou incrível, gente. Ficou Cara, eu geralmente sou mais desenvolto e falo mais, mas eu tô emocionado. É muita gente também hoje, né? Não, de verdade mesmo. A gente cria algumas coisas, né? E nós estamos aqui numa história, uma trajetória, e nós estamos vendo a história sendo construída e uma história sendo contada por quem viveu a história. Quando fala do Grossi pai, né? Que eu não tive a honra de conhecer, de ser contemporâneo, de viver perto, mas eu gosto muito do legado, o legado que o Grossi traz, o legado que a Estela, né, conduz através do Tito, né, o legado que a gente pode ter oportunidade de conviver, as conversas que vocês têm em parcerias, e eu lembrando das conversas que eu tenho com o Grossi, de ideias que a gente acaba batendo. Gente,
o que nos une, o que nos liga, inicialmente, é a engenharia diagnóstica, é a patologia, é a engenharia civil, é a construção. Mas vocês reparam que o que é mais lindo, que é o que fica, é o que se expande a partir disso, como a gente cresce muito mais quando a gente está ligado um ao outro, e como as histórias se interligam. Eu fiz faculdade em 2008, eu me formei em 2008, comecei a trabalhar com patologia, comecei a trabalhar em 2002, falei para eles, eu lia as revistas da Recuperar, 2003, 2004, no escritório que eu trabalhava, mas muito focado ali, pontual, não conhecia esse universo literário, enfim, a minha formação de vida, nunca imaginei escrever nada, nunca imaginei ler muita coisa, eu era trabalho. Filho de policial militar, filho de dono de casa, então ser engenheiro civil era muito mais do que minha família poderia imaginar que um dia seria, né, dentro da trajetória familiar, de pais, de tios e de avós. E a primeira ideia que vem é obra, né, então você só pensa em trabalhar, não abre tanto esse fui fazer leque. O primeiro curso depois de 10 anos de formado, porque eu nunca imaginei que eu seria pós-graduado. E, cara, faz 3 semanas que eu comecei meu mestrado no IPT. Ai, que legal. E quando eu vejo que o Grossi fez, Cabral fez, você fez, e tipo, e um dia eu vou poder falar que eu fiz, ou que eu hoje, né, que eu estou fazendo. Já fez, já vai dar tudo certo. Muito me emociona de poder ter a oportunidade de estar envolvido nisso. Esse livro aqui, ó, é a primeira, eu nem sabia que era tão raro. Primeira triagem. Eu vivia disso, de patologia, e eu fui uma vez acho que foi 2011, eu fui numa FEICOM, e quando eu fui no stand da Pini, eu me deparei com essa capa. E foi a primeira vez que eu li esse termo, engenharia diagnóstica, e me encantou. E eu comprei mesmo sem ter condições, falei, preciso ter esse livro. E comecei a ler, comecei a consultar, porque era aquilo que eu vivia. E eu me sentia dentro dessa área. Eu nunca imaginei que depois, como a vida nos prega peças positivas, né? Sim. Um dia seria convidado pela Estela para participar de um capítulo de um livro. Eu falo tanto desse livro, mas tanto desse livro, tá tanto carinho. Só falo o livro do Felipe. Aí eu falo, você também escreveu meu livro? A gente vai nos eventos, o pessoal pega e fala, tá escrevendo, tá assinando meu livro aí, tá autografando. Mas eu queria deixar registrado aqui uma coisa, que assim como você entende que isso foi especial para você, né, esse convite, ter participado, pra gente também foi muito importante você ter aceitado, vocês, enfim, porque eu sei que às vezes pode ter um receio, né, de você escrever um livro, publicar às vezes alguma coisa, sei lá, que depois você muda de ideia, né, a gente tem isso. Mas pra gente também foi muito importante, porque a gente queria essa cara nova mesmo, então assim, vocês terem coragem de participar e tal, pra gente também foi muito legal. E ele só é desse tamanho e desse conteúdo denso porque vocês participaram, então assim, não foi um favor, na verdade não, acho que você foi convidado porque a gente achou que era a pessoa pra isso, entendeu? É um desafio novo, né, pra mim foi o maior desafio da minha vida. Nessa jornada, nunca imaginei. Tanto é que se eu nunca escrever mais nada, eu sei que naturalmente vai acontecer pela nossa linha de trabalho, de pesquisas, enfim. Mas eu já zerei a minha vida em relação a isso, de tudo que eu imaginei. E quando eu entendi que o coordenador queria revisar meu texto, era o Cabral. Falei, pô, mas isso aqui que tá escrito, coisa assim simples, sabe? E me ligou, e me deu toque, eu pude ler algo, coisa simples, por mais que fui falar de um item que eu já trabalhava há quase 18 anos na época, que era patologia em revestimento de fachada, então, assim, tecnicamente a gente acabava dominando, mas era mais fácil falar para eu fazer 15 inspeções ou gerenciar 200 obras ou apresentar verbalmente do que escrever e ainda se limitar. Eu acho que eu passei umas 5 páginas do que deveria, né, para poder ter. Então, muito nos honra e eu tento sempre trazer toda a aula que a gente ministra. Hoje a gente tem ainda o desafio, muitos aceitam, né, com muito carinho que nós possamos ser professores de uma geração que está chegando. Uma geração acaba passando para outra geração, né, porque vão crescendo. Então hoje a gente tem a liberdade, a honra de ser chamado de professor para uma geração que está vindo. E as primeiras aulas, podem pegar os slides, eu sempre tento colocar essa capa, faço um retângulo e coloco os percursores. E tem uma linha, né, do que era engenharia diagnóstica em 2005, em 2009 e depois em 2013, para resumir, que é a definição aqui, né? Que, se eu não me engano, a engenharia diagnóstica aqui, para ver desempenho, apurar qualidade e apurar responsabilidades. Isso. É a tríade da engenharia diagnóstica aqui. Mas na boa, gente, vocês não estão querendo, mas vocês já me cansado de me ouvir. Eu queria perguntar na fonte, Jerônimo Cabral, o que é engenharia diagnóstica?
Momentos de tensão. Na verdade, houve uma evolução, né? Mas no fundo, o que se trata, a engenharia diagnóstica é da ciência da investigação, né? Com a utilização das ferramentas, né? Que trata a engenharia diagnóstica, que é através das vistorias, das inspeções, das auditorias, da perícia e da consultoria, em prol da qualidade, que realmente é o que se busca, né, em prol da qualidade das construções, né, e das soluções tecnicamente amparadas. Né. Em linhas gerais é isso. Né. A Estela pode completar aí um pouco aí também com um conceito um pouco mais moderno, né, e o Gulo também, se quiser depois fazer algum tipo de complementação, mas no fundo é esse. Né, através das ferramentas da engenharia diagnóstica, né, para justamente se proceder às investigações, e ela serve para a engenharia diagnóstica, ela é aplicável em todas as fases do processo da construção civil. Né, por isso que tem aí o famoso, né, PPU, né, que depois teve uma evolução também, que a Estela também pode falar também da evolução. Então, todas as fases do processo construtivo, ela é aplicável, tá, e realmente vem auxiliar os profissionais da engenharia, da boa engenharia, né, no cuidado, né, com a qualidade, né, com a prevenção de problemas, e se o problema ele também persistir, ou se ele sobrevir, tá, na solução, no encaminhamento, né, dos problemas. Em linhas gerais é isso. Que é o seguinte, na hora de inspeção predial, de uma certa forma, obriga, e por que obriga? Porque o Código de Defesa do Consumidor obriga você a utilizar a norma técnica para uma prestação de serviço, inspeção predial uma prestação de serviço, obriga que você siga a norma de inspeção. E a norma de inspeção coloca o quê, Grossi? Felipe, coloca o seguinte, que você tem que seguir o manual do construtor. Ora, se eu sou construtor, eu vou pedir para repintar a fachada a cada 5 ou a cada 3? De repente, se você segue estritamente o manual do consumidor, manual do construtor, você pode estar gerando um ônus para o consumidor. Por quê? Ele vai repintar a fachada a cada 2, a cada 3, e fachada mal executada, o ônus vai cair na assistência na manutenção predial. Né? Então, essa é uma grande crítica que eu faço. Inclusive, se você pegar a norma de manutenção, veja as periodicidades. Aí você vai lá, eu sei que você acompanha isso também, né, Felipe? Estou tendo a honra de conhecer agora, não sei qual é exatamente a tua atuação. Mas o Grossi eu conheço bem. Fala do Grossi, tá? É estudioso e tal. Não. Uma boa referência. Uma boa referência. O que acontece? Você pega a norma de manutenção, tá lá, periodicidade de manutenção, fachada, anual. Tudo que tiver com problema na fachada, você faz a recuperação. Ora, verificação anual. Ora, com um ano corretivo. Depois de 4 anos, você trocou a fachada. Fachada mal executada. Então, esse é o erro. Esses são os absurdos. E eu sei que a tua pergunta foi bem mesmo, né? O que a gente achava da manutenção? Você pega, inclusive, a respeito, já que a gente está falando de pintura, já que a gente está falando de fachada, você pega lá, ele coloca pinturas, né, em geral, verniz, inclusive, na mesma linha lá. Como é que você pode ter um verniz junto com uma pintura Você bem chama atenção, Cabral, pintura interna e externa no mesmo nível. Pois é. Quer dizer, não faz sentido. E eu soube até já de uma grande discussão que o Grossi colocou, que acho, não sei se é do seu livro ou não, que eu entendo também, não é porque você não faz manutenção que a responsabilidade não pode ser de quem executou. Claro. Eu vou dar um exemplo. Você vai lavar a fachada. Eu não lavei a fachada de cerâmica, eu não lavei. Mas, de repente, foi aplicado o tempo em aberto da argamassa colante. O que tem a ver com a manutenção? O ato de não lavar o tem item. Tudo, então, né? tem item. Então, isso é uma coisa que depende da pessoa ser estudiosa. Você está fazendo mestrado, né? Cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. O aprendizado é tem que estudar. Contínuo, né? Aliás, quando você se emocionou do mestrado, você está aqui, né, falando com a gente, você é muito conhecido pelas tuas lives e tudo mais. Você é famoso. Bem famoso. Quando eu vim pra cá, falaram, nossa, vai no Felipe, pô, cara, tu vai bombar do Felipe. Foi o que eu falei no começo, é uma inspiração de empreendedorismo. Pessoal, vamos ter que bombar agora o mundo pra fazer. Não, por sua vez, não. Com vocês. Não.
E o Grossi tem virado um exemplo com relação a levar os equipamentos. Agora o Grossi ele vai fazer qualquer perícia, ele traz um armário junto com ele, né? Então todos os equipamentos dele lá para fazer. Então acho que nós estamos aqui, né, no expoente aí dos dois aqui, que é maravilhoso. Vamos que vamos, meus amigos. É isso. Todos em alto nível. É a nossa missão na Depate da gente estar junto, né? Criar conexões. Tenho certeza que muitos, ao final de assistir esse PatoCast, sairemos... Eu já aqui peguei na fonte, saí mais fortalecido, mais apaixonado pelo que nós estamos fazendo e mais fortalecido, com mais conhecimento técnico do que quando nós começamos. Esse é o caminho, né? Então eu dou meu agradecimento a vocês de coração. Obrigado pela honra, pelo carinho de estar aqui com a gente. Obrigado mesmo, e que seja o início de muitas coisas que nós possamos fazer juntos. Conte com a gente, conte comigo, conte com essa casa, sempre, né? Nós temos bons braços para trabalhar, o Grossi está mais fortinho, então ele tem braços melhores, né? Além de tudo ele consegue treinar, enfim. Não sei que horas, mas Grossi sendo Grossi, é um exemplo. Mas eu agradeço, beijão para todos vocês. Muito obrigado. Agradeço, então reitero o agradecimento, né? Ter aceito o convite, estar aqui conosco. E você, se gostou desse PatoCast, deixa no seu comentário, sugira novos assuntos, não esquece de curtir e compartilhar. Abraço, até a próxima. E vamos no brinde final. Um brinde! É, moçada!